Seu nome? O verdadeiro é Ariclenes Martins. Nome artístico. Lima Duarte. Por favor, fale-me das suas origens, avós, pais. Nossa Senhora. Bom, eu sou de Desemboque, uma cidade mais propriamente, o nome todo da cidade é Nossa Senhora da Purificação do Desemboque e do Sagrado Sacramento, que fica no Triângulo Mineiro. A estrutura familiar que me criou, que me gerou, afinal de contas, é bem quase medieval, né? Bem antiga. Assim, meu pai tinha uma pequena invernada, cuidava de uns bois. Quem lida com isso sabe que é uma invernada, é um pasto em que ele alugava. Quando passavam as grandes boiadas, ele alugava o pasto para o pernoite dos bois. E depois eles iam embora de manhã, pagavam, geralmente deixavam 2 garrotes, estava pago, ou pagavam mesmo em dinheiro. E a gente limpava o pasto, preparava o pasto, arrumava tudo para receber novas boiadas. Tal. Foi assim que eu nasci, no trabalho mesmo rural, trabalhando no campo. E um dia passou por ali, onde meu pai tinha essa invernada, um pequenino circo. E a minha mãe trabalhava nele. E o meu pai tirou ela do circo, casou com ela. E dessa bizarra estrutura familiar foi que eu nasci. Essa origem mesmo, a minha avó, olha, tem uma coisa engraçada, a minha avó morreu com 106 anos. E nunca, eu era bem pequena, ela teve 16 filhos, e eu tenho 80 primos, tudo assim. Mas, e a mãe, ela nunca dizia para onde ela ia embora. E a mãe falava, vai atrás dela, e a gente ia atrás dela. E ela ia com uma bengalinha, porque para ela, o mundo nunca mudou, nunca. O mundo, com todas as coisas que ele tinha, com todas as novidades, era ainda o mundo em que ela foi jovem, em que ela vicejou, em que ela foi uma linda e jovem moça. Ela me dizia que levou no casamento dela o dote amarrado no rabo do cavalo. O dote naquele tempo eram escravos, eram os negros. Ela levou um amarrado aqui no rabo e os outros amarrados e uma filha com 20 e tantos negros. Era o dote, que era muito caro o escravo. E o meu avô levou só 2 ou 3. Isso marcou meu avô de maneira irremissível, porque atravessaram a cidade, ela com toda a sua fortuna amarrada no rabo do cavalo e aquele velho com só 2 negrinhos, muito do sem vergonha. Então, ela ficou sempre uma grande senhora. E para ela, a princesa Isabel era uma vagabunda, uma cadela, ela xingou a vida inteira. Porque quando veio a abolição, a Lei Áurea, afinal, ela pegou e soltou os negros tudo, trancou a fazenda e falou assim, aqui como empregado eu não quero nenhum, não entra nenhum. E os coitados morreram ali à volta da fazenda de fome, difícil, não sabiam nem falar português, né? Coitados. E foi assim, esta mulher, esta cabeça, foi a que eu assisti a minha infância inteira, a mãe de minha mãe. Ela era sempre uma senhora de escravos, e a gente correndo atrás dela e acertando as coisas, aparando as arestas, que ela, ao simples caminhar, ia estabelecendo, ia criando. A outra mãe de meu pai era uma bugra, era uma índia, falava pouquíssimo. Eu não me lembro, tentei me lembrar outro dia com o meu irmão, como é que era a voz da minha avó, mãe de meu pai, e não consegui me lembrar. Ela foi mãe de meu pai aos 13 anos de idade. E o meu avô sumiu. Ele a chamava cobra no assovio. Ele saía, você contratava ele ia lá no pasto e as cobras vinham tudo. Ele não deixava matar e ia subiando e largava as cobras para lá. Esse homem tinha uma carroça e vendia mezinhas para todos os males da humanidade, para o calo e para a queda de cabelo e para a tuberculose. Era o mesmo remédio, claro. Então, ia caminhando e foi embora e largou esta velha bugra com o seu rebento. Meu pai foi a boneca e o filho. E cresceu entre os dois um amor, uma comunhão tal que marcou toda a minha infância, de maneira a ferro e fogo, porque eu me lembro que a minha avó fazia doce, só falava com meu pai. Todas as tardes meu pai ia visitá-la, eles ficavam lá num cantinho e falavam até uma linguagem própria os dois, feito de gemidos, interjeições assim. Lembra do fulano? Morreu? Era um mundo tão particular ao qual eu nunca tive acesso. A minha avó fazia doce de uma laranja. Ela fazia aquele doce o dia inteiro, depois repartia a laranja, metade era do meu pai e a outra metade dela.
E eu nunca tive acesso a essa laranja. Nunca eles disseram chegar como um pedaço, ficavam os dois comendo a laranja assim. Esse amor tão grande, tão intenso, marcou a minha infância. É dele que eu tiro todo o meu trabalho. E é sob a luz desse amor, sob o hálito dessa paixão que eu tento viver e exercer a minha vida. Sei, já estou falando demais. Passemos adiante. A data do seu nascimento? 29 de março de 1930. Sou ariano típico. Seus primeiros estudos? Foi tudo com muita dificuldade nessa região, nesse lugar, dessa maneira. Eu me lembro que eu caminhava 20 quilômetros assim por dia para ir na escola, e lá na escola vinha aquela professorinha que vinha numa charrete, cansada, e vinha na charretinha para dar aula para 4 ou 5 caboclinhos ali. Mas o primeiro dia de aula foi muito bonito, que o meu pai falou assim: você vai na escola agora, eu vou te dar um cavalinho para você ir na escola, viu? Então passamos um dia lindo, com certeza inesquecível, escolhendo lugar para deixar amarrado o meu cavalinho enquanto eu tomava aula e tinha acesso à informação, às primeiras letras. Então meu pai escolheu aqui, não, você não deixa, porque aqui você não vê tal. De repente achamos uma árvore muito frondosa, de sombra muito bem fazeja, chamada mamica de cadela, que ela tem umas pontinhas assim. Ele disse: você deixa o cavalinho amarrado aqui e procura de sentar aqui, ó, porque é aqui, ó. Um olho na lousa e outro no cavalo. E foi assim que eu aprendi a ler e a escrever. Um olho nas letras e outro no meu cavalinho. O Ariclenes menino era feliz? Mas nunca fui infeliz. Tenho sido talvez a pessoa mais feliz do mundo. Nem miséria, que era grande no meu tempo de criança. Nos natais, no fim do ano, meu pai comprava uma lata de marmelada Colombo. E punha no meio da mesa, abria a lata, punha a marmelada, fazíamos as orações e comíamos cada um nosso pedacinho de marmelada. E depois o meu irmão mais novo ganhava, pintado de novo, um aviãozinho de madeira que eu já conhecia de uns 10 natais anteriores. Na véspera eles pintavam ele, botavam um preguinho aqui, ele ganhava outra vez. E não obstante, aquela marmelada, nunca tive um presente tão gostoso como aquele, nunca mais. E tenho passado natais em Paris, em Nova York, mas os natais da marmelada Colombo eu não me esqueço mais. Quantos Fui sempre irmãos? muito feliz, desculpa. Quantos irmãos? Eu tive um irmão que era mais velho e morreu. Quando eu tinha 7 anos, também foi uma coisa muito marcante na minha vida. Ele tinha 9. E tem um outro irmão de criação, que minha mãe apanhou para criar. E só não é meu irmão tecnicamente, mas é uma pessoa que eu quero muito bem e ele me quer muito bem também. Quando começou a pensar em arte? Eu acho que nasci com ela, né? A estrutura psicológica, o ator que eu sou, se formou ali com a minha mãe, nos cirquinhos do interior, nas estradinhas poeirentas de Minas, acompanhando a minha mãe, fazendo aqueles dramas do repertório brasileiro, A Louca da Aldeia, A Rosa do Adro, A Mulher que Veio de Londres. Olha que peça linda deve ser essa, chamada A Mulher que Veio de Londres. Era a minha mãe que fazia o papel título, a própria que vinha de Londres. Você quer ver que coisa que me marcou mesmo como ator? Eu acho que esse foi o maior momento. Eu estava trabalhando com minha mãe em Bebedouro, então era assim, cidade Bebedouro no interior, né? Era pequenininha a cidade, tá? E eu muito pequeno. Mas eu ficava na coxia e a minha mãe trabalhando. E a minha infância foi meio isso também, minha mãe no palco e eu na coxia. Ficava assistindo a minha mãe, adorava a minha mãe trabalhando. Eu não gostava muito dela como pessoa assim, não. Não gostava, ela me chateava muito. Mas como atriz eu adorava ela. Ela era bonita, tinha os cabelos compridos, morena, e cantava no ato variado com um vestido curto demais para o zelo do meu pai, vermelho demais para o meu amor filial. Ela cantava tangos. El pañuelito branco. Eu adorava a minha mãe cantando. Bem, então ela estava trabalhando, fazendo Maria Cachucha do Juraci Camargo. Estava trabalhando, de repente, o público começou a se movimentar e coisa e tal. Isso, para um grande estrião, é mortal. Você perdeu o público, o controle sobre o público. Começou a se movimentar e falar. Ela veio, encostou aqui nas bambolinas, na coxinha, e falou assim: menino, é um sapo. Ela é uma estrela. Menino, eu vim lá. Vai ver o que está acontecendo. E eu fui para lá, comecei a especular. Tinha acabado a guerra. A grande guerra. 45. Aí voltei para o palco e disse: mãe. Ela chegou perto.
acabou a guerra. O quê? Acabou a guerra. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, imediatamente. Juro que a guerra não acabou, foi ela que acabou com a guerra ali naquele momento, porque o público percebeu, tinha acabado para todos nós, para minha mãe, a atriz, para o público, para todos, esse grande conflito. E começaram a cantar. Então eles cantavam, viram, e ela declamava de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos. Foi um momento de teatro tão espetacular, tão espontâneo, tão próprio, tão grandioso, que nunca mais se repetiu na minha vida. De ver teatro no mundo inteiro, na Rússia, na Finlândia, na Suécia, na França, já trabalhei na Broadway, nunca mais vi um momento teatral como aquele. Foi isso. Qual foi Desculpa o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho? Olha, eu não sei o nome da peça, eu sei que eu era um menino que jogava tênis. Nem sei o nome do personagem, nem nada, porque eu era muito pequenininho e tinha uma raquete de tênis na mão. Foi isso, lá no interior. Eu ficava com aquela raquete assim. Mas trabalho mesmo foi com a minha mãe numa peça chamada A Ladra, que era também um desses dramões de circo. E a minha mãe roubava para me sustentar num colégio na capital, assim, ela era papel título, a ladra, e eu, filho da ladra. Quanto ganhou? Eu não sei, não ganhei. Para fazer isso não ganhei nada, mas eu ganhava, eu encerava a casa da minha mãe, porque eu morava numa casa muito pobre, que o quarto da mãe e do pai era soalho, de madeira. A sala, soalho. A cozinha, tijolo e o meu quarto, terra. Mesmo terra. E ela mandava varrer meu quarto. Mas varrer terra, por mais que eu varresse, a terra estava sempre lá. E eu encerava, mas eu encerava, cara, passava o escovão, raspava, encerava. Aí a minha mãe me dava R$500. Quinhentão. Para eu ir assistir Flas Gordo Conquistando o Mundo na quarta-feira. E a sua vinda para São Paulo? Bom, essa é uma história bem bonita que eu gosto de rememorar. Já está cada vez mais difícil de evocar, porque eu estou ficando velho e as coisas vão se mitificando, né? Mas eu vim, eu tinha 15 anos, eu era bem novinho quando saí de casa, lá de Desemboque, desse mundo medieval que eu já falei com vocês sobre ele. E um dia eu discuti com o pai, e o pai falou assim, eu falei, vou embora. No dia seguinte, eu nem me lembrava mais, mas o pai, que não era nem um pouco burguês, chegou e falou assim, não falou que ia embora ontem, menino? Ah, te embora. Falou aquelas coisas que eles falam em Minas, ah, te embora. Ah, te embora. Eu vou, não, ah, te embora. Dito e feito. Tem um amigo meu que vai sair com um caminhão de manga para São Paulo com ele. Eu disse, não, mas pai, você vai-se embora. E me botou em cima das mangas e eu vim embora para São Paulo num caminhão de manga. E me lembro, naquele tempo foi 3 dias de viagem de lá do Triângulo Mineiro até São Paulo. E ele ainda me falou, não para no meio do caminho, vai para São Paulo. E o caminhão me deixou aqui no Mercadão, mas eu nunca fui uma pessoa de ficar assim, ai, que vou fazer da minha vida? Ai, nunca fui. Chegou, eu já fiquei olhando se precisa comer. Já falei para o homem, quer que eu ajude a descarregar o caminhão? Ele, quero. Eu ajudei. Já encostou o outro caminhão, falei, você quer que eu ajude? Ajudei. Eu quero o outro, eu fiquei burro sem rabo. Eu puxava aquela carroça, chama burro sem rabo, né? No Mercadão. Sabe quem era meu amigo naquele tempo? Um sujeito chamado Cutrale, que tinha uma banca de vender laranja. Ele expandiu demais e está vendendo laranja agora para o mundo inteiro, o Cutrale. Ele tinha uma banquinha e me parece que ele mantém no Mercadão essa banquinha ainda, o Cutrale. Mas aí eu dormia embaixo do caminhão as primeiras noites e fiquei burro sem rabo, até que uma semana depois chegou um amigo e falou para mim, vamos na zona? Falei, o quê? Que zona? O que é isso? Mulher, vamos nas mulheres. Tinha. Aqui em São Paulo tinha na Imorese e na Itaboca, né? O Garcês é que acabou em 1953. Acabou com o confinamento por causa do centenário de São Paulo. Acabou com o confinamento ali, transformou o centro inteiro numa zona. Então, eu falei, vamos na zona. O que é as mulheres? Mulher. Mas eu, sabe como é? Eu estava acostumado, o cabrito, a bezerra, aquelas coisas lá do mato, né? Falei, mulher, a coisa propriamente dita, mulher, vamos lá. E eu já fui, e já era dona da casa,
E eu tive aí o mesmo comportamento do caminhão de manga. Já amiguei com ela. Fiquei morando na zona há 3 anos. Bom, e por aí vai. Mas tive sorte que ela era uma judia francesa que tinha vindo da guerra. Então era uma mulher que tinha uma outra visão das coisas. E o que a minha mãe não pôde ou não soube me ensinar, ela me ensinou. Foi muito legal a Madame Paulette. E o rádio? Quando é que surgiu? Surgiu nessa ocasião, de cara, porque eu sou de antes da televisão no rádio. Quando a televisão chegou, eu já estava no rádio, entendeu? Em 1946 eu comecei a trabalhar na Rádio Tupi, a mais poderosa emissora paulista. Eu fui lá fazer teste, a Madame Paulette, essa Paulette me levou lá, porque ela falou, você tem que fazer alguma coisa, você é muito louco. Se você não fizer alguma coisa, você vai virar um bandido, um assassino. Vamos ver o que você pode fazer. E me levou para fazer teste no rádio. Mas era uma judia francesa, ela não sabia falar direito. E achou que esse meu jeito de falar era uma maravilha para locutor. E eu fui fazer teste. Cheguei lá e falei, os homens arrumaram o teste, eu falei, me deram o papel, eu li lá, PRG2 Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista. O homem falou assim, mas vem cá, de onde é que tá saindo a tua voz? É do sovaco, é? E o meu apelido ficou voz de sovaco. Eu queria ser locutor falando daquele jeito que eles falam lá no desembogue. Aí me mandaram embora, vai embora, rapaz, isso aqui é uma coisa séria. Que é isso? Isso é rádio. Rádio. Era grande, né? Para uma coisa séria, eu fui saindo, aí o operador de som, Henrique Jorge Cruz, já falecido, mas foi um grande amigo maravilhoso, chegou e disse, você não quer ficar trabalhando aqui de operador? Porque o mundo era maravilhoso depois da guerra. Então havia esse sentimento perpassando a humanidade, conquistamos a paz, conquistamos tudo, vem jovem, vem ser jovem, vem exercer a vida. Tinha isso quando eu cheguei a São Paulo, e era lindo. E aí eu fiquei operador. Ele falou, o que eu tenho que fazer de operador? Amanhã você vem aqui às 4 horas da manhã. Eu morava no mercado, chegava às 4 horas da manhã no Sumaré. Amanhã você vem às 4 horas da manhã para ligar as válvulas. Não existia transistor, eram as válvulas grandonas assim, né? Eu chegava e ligava. O começo, antes do começo. Eu ligava as válvulas e ficava sentado esperando ela quentar, olhando o filamento assim. Quando ficava vermelho, eu descia, ligava o transistor, ligava os microfones, aí chegava Torres de Florencio, Tunico Tinoco, chegava Rielinho, Caboclinho, e começava a fazer esse programa de caipira. Acorda, vagabundo, vai trabalhar, tal. Aí eu chegava lá e fazia. Já vou ir trabalhar, até logo. Me imitava porco, a minha gente. E comecei assim, operador de som, mas imitador de porco. E o Lima Duarte, quando nasceu? Aí, então, eu fiquei um operador, mas já fiquei muito bom, sonoplasta, muito atilado, muito esperto, fiquei um grande sonoplasta. O Oduvaldo Viana, o velho, maravilha de pessoa, um herói moderno, um cowboy, duro por fora e macio por dentro, tudo assim, tudo, mas era uma bondade, uma doçura. A minha mais remota memória de participação política sou eu pichando os muros do cemitério da Consolação com os seguintes dizeres: para deputado federal, Oduvaldo Viana. Na Constituinte de 46, eu pichei, Partido Comunista Brasileiro, picheira. Então o Oduvaldo me requisitou para ser sonoplasta só dele. E eu fui, botava umas músicas, inventava lá. E um dia ele falou, você vai fazer um papelzinho na novela aí para mim, rádio novela, não existia televisão. Eu disse, o senhor sabe que eu tenho a voz de sovaco, eu não quero saber dessa conversa, eu tenho a minha voz de sovaco mesmo, e não vai dar para mudar, já tenho professor, mas não está melhorando muito. Ele disse, não, eu preciso de uma porcaria dessa aí mesmo. Eu falei, então tá bom, então vou lá e falo. Fui lá e falei. E fez muito sucesso, porque já era um caboclinho, era eu. Então fez muito sucesso. E ele chegou para mim e falou assim, que nome que eu vou falar no fim? No fim do programa tem que falar um nome, participou do programa, que nome que eu falo? Eu falei, só fala o meu nome, é Ariclenes Venâncio Martins. Ele falou, o quê? Ariclenes Martins, meu nome. O quê? Como é que você chama? Ariclenes Martins. Eu falei, rapaz, isso é nome de... Você é baiano? Eu falei, não, mas que nome de baiano? Não, não vou falar Ariclenes Martins. Arranja um outro nome. Eu falei, bom, então o senhor põe Luiz Alberto. Ele disse, o quê? Nome de viado? É, porque estava começando a aparecer esse negócio de nome duplo, sabe? João Paulo, Luiz Carlos. Não existia quando eu era criança. Começou naquela ocasião. Eu ponho Luiz Alberto. Ele falou, não, isso é nome de viado, eu arranjo um nome bonito, nome de homem. Aí eu telefonei pra minha mãe,
Se um não serve, o outro é desviado, o que eu vou fazer? Telefonei para a mãe. Bons tempos que a gente pode apelar para a mãe, né? Maravilha. E minha mãe era espírita, médium de incorporação. Amiga do Chico Xavier, tudo, aquelas coisas lá de Minas. Catimbozeira que eles falam lá. Sua mãe faz catimbó. Então ela recebia um espírito. E ela falou assim, põe o nome do meu espírito de luz, do meu guia, que você vai ser muito feliz. Ele se chama Lima Duarte. E eu sou obrigado a acreditar em milagres. Como sonoplasta, chegou a ganhar prêmios? Ganhei 8 Roquete Pinto. Esse prêmio que tinha aqui antigamente era importante, eu ganhei 8. O primeiro foi como sonoplasta, em 1952, o melhor sonoplasta do ano. Depois eu ganhei como diretor também, mas esse é o mais bacana para mim. Amigos da época? Porra, todas as pessoas que chegavam perto de mim e falavam comigo e me olhavam com bondade e viam em mim, assim, um caboclinho querendo vencer, todos foram grandes amigos. Eu posso citar alguns. Dionísio Azevedo foi mais que um amigo. Walter Dust foi uma pessoa que eu amei com loucura e devaneio. Cassiano Mendes, tive uma paixão, fomos jovens juntos, fomos meninos fazendo a televisão. Puxa, não pode ter amor maior do que esse, do que o Cassiano e eu. Muito, muito. Trocamos de mulheres 1000 vezes, mas permanecemos sempre fiéis um ao outro. Não trocamos de amigo, de amor. Cassiano foi um grande amigo. Puxa, sabe o que o Cassiano fez? Ele me fez ouvir pela primeira vez o Nat King Cole. Puxa, que é a revelação maior, coisa mais maravilhosa. Então, Walter Foster, um grande amigo também. Zé Parisi, Percy Aires, essas pessoas daquela época. E o dinheiro? Continuava pouco? Outra coisa que eu tive conversando até agora, nunca tive muito problema de dinheiro, mas também nunca tive muito anseio. Sempre tive uma vida simples. As coisas que eu quero realmente não custam dinheiro. É o sonho, eu não transo o poder, eu transo o delírio. Essa é a minha transa. Então, dinheiro te dá poder, né? Mas o que me faz delirar é uma outra coisa. Mas sempre ganhei muito mal, a Tupi não pagava. Eu me lembro que uma vez eu fiquei 3 meses sem pagar. E quando fui receber, me descontaram o salário inteiro. Fiquei mais 3 meses sem receber. Me lembro outra vez que a Tupi me pagou em ponte aérea. Não precisa de dinheiro, precisa comer. Mas tem umas pontes aéreas. Você quer umas pontes aéreas? Aí eu peguei. Dá qualquer coisa. Peguei as pontes aéreas, fui lá pro balcão, lá no Congonhas. Fiquei lá. O senhor vai pro Rio? Vai. Compra essa passagem de 1.000 caras. Que é isso? Já acha que a gente é ladrão, né? Garotos querendo vender. Eu disse, não, é que eu recebi. Aí o cara comprava de mim, mas ia lá perguntar, né? Essa passagem vale? A mulher lá falava, vale. Então ele me pagava. E vendia as pontes aéreas. Então essas histórias tiveram muitas mesmo. Mas nunca tive miséria, ou sempre tive miséria. Mas a miséria para mim é uma outra coisa. A miséria para mim é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que te abate a dignidade, que destrói a cidadania. Essa miséria eu nunca tive. E aí chegou a televisão. E eu fui buscar em Santos. O começo, antes do começo. Eu já trabalhava lá, eu era esse operador do Valdo Viana. E eu era um radiator, eu cheguei e fiquei um radiator bom. E quando a televisão chegou, eu era um grande radiator e um grandíssimo sonoplasta. Eu fui durante muito tempo teleator e radioator e sonoplasta. Trabalhava desesperadamente, mas não era trabalho, né? Eu me lembro que tinha um programa chamado Cinema em Casa, que eu pegava, era rádio, eram os grandes filmes adaptados para o rádio, pelo Walter George Durst. Eu era o sonoplasta dele. Aí eu ia para o cinema, onde estava passando, por exemplo, O Crepúsculo dos Deuses, William Holden, Gloria Swanson, um clássico do Billy Wilder, né? Então eu fui para o Cine Ipiranga, onde estava passando, tirar o som do filme para aproveitar as incidências musicais que eu passava depois. O gravador era de fio. O primeiro gravador era de fio, não era fita. Nem era essas coisas que tem hoje, era fio, era um arame e o som era som de arame. Então eu ia lá, jampeava no projetor e tirava o som inteiro do filme. Eu pegava a sessão das 10, perdi, aí tinha que ficar a abertura na sessão da meia-noite.
Terminava às 2 horas da manhã, em São Paulo era uma garoa. Às 2 horas da manhã eu vinha com aquele bruto daquele gravador geloso nas costas, pegava ônibus e vinha até o Sumaré. Já chegava quando estava aberto o Adelmo Mazetti, que tinha que tomava conta da gravação lá no acetato. Aí eu tirava cada incidência musical, abertura e encerramento para o acetato. Às 9 horas, quando ia para o ar o Cinema em Casa, eu estava com todos os meus disquinhos prontos. Então, Tupi, apresenta eu. O tema do filme mesmo, que maravilha. Isso me fazia viver. Eu era muito delirante mesmo. Adorava. A propósito de que eu estou falando? O rádio para mim foi assim, foi isso. Eu me lembro que quando nós fomos fazer o Macbeth, que era uma adaptação do Macbeth do Orson Welles, que ele fez para a Republic. Então nós abrimos o piano, tinha um piano de cauda no estúdio, a gente abria para fazer câmera de eco e falava, meu amor, e mexia nas cordas assim, era a nossa câmera de eco. A rádio era assim para mim, era aventura, era romance, era amor, era paixão. Como foi o primeiro dia de televisão? Foi isso. A televisão teve um período experimental bem grande, né? Antes ela ficou uns 6 meses no ar, assim, antes de inaugurar oficialmente. Inaugurou oficialmente no dia 18 de setembro de 1950. Tinham 18 pessoas no estúdio, o homem sou eu o único que está vivo ainda. E tinha mulheres, né? Tem Yara Lins, a Lolita Rodrigues e tal. E parece que é só as duas. A Lia de Aguiar. Então, entre essas 18 pessoas estava o Adhemar de Barros, o Dr. Assis Chateaubriand, que foi o grande visionário, o que viu a grandeza e o poder dessa arma fantástica que é a televisão, e o mundo maravilhoso que se descortinava atrás do entretenimento, que é a grande indústria do momento, que é o grande movimentador de dinheiro e de emprego e de trabalho no mundo hoje, é o entretenimento. O Chateaubriand teve uma visão disso e implantou a televisão aqui naquela ocasião. Então, nós estávamos todos lá, e o Chateaubriand também era um delirante, um louco, e ele convidou o Frei José Mujica para inaugurar a televisão. O Frei José Mujica era uma espécie de Latin lover, assim, uma espécie desse cantor, Julio, não sei como é que chama esse Julio Sousa, aí não sei, que canta, faz muito sucesso, ele era isso. Mas ele era meio, acho que ele era meio bicha, o Frei José Mujica. Mas ele cantava, assim, fazia muito sucesso com as mulheres. Mas lá no auge da carreira dele, da glória, ele resolveu ser padre. E foi assentar a praça para padre lá. E botou a batina e ficou padre. Mas ele continuou cantando o repertório dele, de sucesso, do Latin Lover. De maneira que inaugurou a televisão e ele cantou o maior sucesso dele, que é Jura-me. Então a televisão foi pro ar no Brasil com um padre pedindo beijos até a loucura. Jura-me. E lá pelo tanto a música diz assim, besa-me, besa-me até a loucura. Um padre. Então por isso que a televisão é assim, eu creio. Foi esse o primeiro dia. E em seguida teve um programa de tipo escolinha, assim, escolinha. E eu era um aluno lá na escolinha do Mazzaropi da época. E o segundo dia? Esse é que foi um problema. Tem aquela história incrível do Cassiano Mendes, né? Que depois que pôs no ar a televisão, mas a televisão foi pro ar assim, era umas 7 horas da noite e às 8h30, 9 horas já acabou. Porque essa história deve ter contado o Jorge Edo aqui, que é maravilhosa, que os americanos vieram construir e tal, e fizeram aquele negócio, e largaram aí, os brasileiros terminaram, e um dia chegaram para o Chateaubriand, está pronto a televisão. Então, Chateaubriand, bota no ar isso aí. Eles, mas peraí, não tem receptor. Não tinha nenhum receptor. Então ele falou, então espera um pouquinho. Aí pegou o Costeleixo da Panela, foi lá nos Estados Unidos, comprou 20 televisores, receptores, e veio e instalou um no Viaduto do Chá, um no Pacaembu, um no Cinemetro, na Avenida São João, um lá na 7 de Abril, sede dos diários, e depois foi para o ar da televisão com esses poucos aparelhos que foi essa transmissão, esse é meio happening, meio inauguração oficial da televisão. Então foi uma festa, que ela foi para o ar às 7 horas, quando às 8h30 já tinha saído do ar, a transmissão já acabou. Aí fomos todos jantar, eu jantar com o Cassiano, oh, que maravilha, virou para mim e disse, pô, Lima, e amanhã, hein? Não tinha nada para pôr no ar. Saímos correndo os consulados, pegando filmes, então era uma televisão sofisticadíssima, né? Porque tinha filmes do Marshall McLuhan, fazendo experiências no celuloide, e ficava passando isso aí. Filmes sobre
a desintegração das amebas na Polinésia e a biologia, não sei o que lá, ficava passando esses filmes a noite inteira. E o pessoal tinha também, o espectador também faz parte desse jogo lúdico, interessante e mágico que foi a implantação da televisão. Se nós éramos loucos de um lado, o espectador também em casa, porque às 6 horas eles ligavam a televisão e ficavam... E eles ficavam lá sentados diante daquela luz que brilhava. E vinham os filhos, os vizinhos, ficavam todos olhando para aquilo, fazendo até ir para o ar. Hoje, é isso que é hoje, né? Mas foi assim o começo. Programa TV de vanguarda. Qual foi o primeiro? Esse programa foi muito importante. Esse programa esteve no ar durante 11 anos, todos os domingos. Um domingo era TV de vanguarda, no outro TV de comédia. Mas desfilamos um repertório clássico do mundo. 11 anos, uma peça... cada 15 dias, né? Então fizemos tudo. O primeiro chama-se O Julgamento do João Ninguém, que seria John Nobody, né? Em inglês, seria, não me lembro o nome em inglês não. Mas era um conto que estava no Ellery Queen's Mystery Magazine, do Ben Hecht, fizemos vários, mas era do Zecar o nome. Mas era uma história muito interessante, que era o julgamento de um pobre diabo, né? Seria assim. Eu fazia o próprio pobre diabo, e Zé Paris era o promotor, e Heitor de Andrade era o juiz, e por aí vai. Nós fomos filmar um trechinho, que era um filme em 16mm, que partia lá na hora, só onde o homem foi encontrado, que foi no meio de um mato, desmemoriado, esse tal João Ninguém. Fomos filmar aqui em Interlagos, não tinha o autógrafo, no autódromo não tinha ainda, era uma mata fechadíssima, um perigo andar por ali, por causa dos bichos, cobras, tigres, sei lá o quê. Fomos filmar lá, no mato, na selva. Enumere, por favor, alguns TVs de vanguarda que você fez. Olha, fizemos o primeiro Shakespeare, eu fiz o Hamlet, foi em 1951 também. Foi logo no começo do TV de vanguarda. Eu fiz o Hamlet, uma adaptação do Dionísio Azevedo. A Rainha Gertrudes foi a Glória Menezes e a Flora Geni foi a Ofélia. E o Valerone, o Astrogildo Filho foi King Claude, o Rei Cláudio, né? E foi o primeiro Shakespeare na televisão. Foi com esse seu criado aqui fazendo o Hamlet. E depois nós fizemos todos os Shakespeare, fizemos o Otelo, fizemos o Macbeth, onde eu fiz o Macduff, no Otelo eu fiz o Iago, fiz todas as peças de um autor que ninguém mais nem monta, que é o Bernard Shaw. Fizemos todas as peças do Bernard Shaw, todas do Eugene O'Neill. Então, eu acho que os grandes, talvez o maior sucesso meu, pessoal, e também era uma peça muito importante, de grande repercussão, foi a primeira vez que eu senti um impacto grande mesmo, de pessoas assistindo e entendendo e amando. Foi uma peça chamada O Massacre, do Emanuel Robles. Fomos o Zé Parisi e eu. E essa peça nós fizemos, inauguramos a TV Itacolomi, sim, porque nós inauguramos a TV aqui em São Paulo, depois saímos inaugurando televisões pelo Brasil todo. Inauguramos a TV Itacolomi, em Minas Gerais, Belo Horizonte, no edifício Acaiaca, lá em cima, um estúdio pequenininho. Inauguramos com o Massacre. E depois fomos inaugurar a TV Piratini, em Porto Alegre, também com o Massacre. Inauguramos a TV Tupi, do Rio de Janeiro, o Massacre, a TV Jornal do Comércio, no Recife. E essas televisões, a maioria, já nem funcionam mais, né? Nem existem mais. A própria TV Tupi não existe mais. E inauguramos televisões do Brasil inteiro com essa peça, porque não tinha o videotape, a gente ia ao vivo e fazia o teatro lá e voltava. Mas essas foram as de maior sucesso, talvez o Massacre e esse Julgamento de Ninguém e as peças todas do Shakespeare fizeram muito sucesso. Embora fizesse Shakespeare, você ficou muito amado e muito conhecido quando fez Guimarães Rosa. O velho mestre, meu Alcorão, meu livro de todos os dias, as histórias que são a minha própria, a história da minha vida, a história de pessoas que eu vi, de pessoas que eu amei, de bichos que eu ouvi. Então, e ter um comportamento, como diz o próprio Guimarães, assim, eu sei de que lado vem a chuva e escuto o barulho do capim crescendo. Isso é amar Guimarães Rosa.
Então, mas o amamos um velho amor antigo, logo no começo do Guimarães Rosa, viu, gente? Tem gente aí descobrindo Guimarães, Guimarães. Nós fizemos em 1952 o primeiro João Guimarães Rosa, que foi uma adaptação do Dionísio Azevedo, foi um pequeno conto do Guimarães, que está no Sagarana, chamado O Corpo Fechado. E eu fiz o Mané Fulô. E depois fizemos o clássico também, o Orivês do Augusto Matraga, que eu fiz o Augusto Matraga também no TV de Vanguarda. Foram êxitos muito grandes, não só porque nós tivéssemos feito bem, não é isso, não é essa a questão. É porque nós tínhamos feito Guimarães Rosa. E as pessoas amaram o Guimarães Rosa que nós fizemos. Entenderam tudo, adoraram, achavam muita graça do jeito no Augusto Esteves das Pindaíbas, que é o nome verdadeiro do Augusto Matraga, e da sua grande peleja com o Joãozinho Bem, o rompe-treme, o rompe-fecha, o rompe-quebra. Ela vem, meu compadre, meu amigo, seu Joãozinho Bem. É tudo com esse ritmo. Eu me lembro que o Burrinho Pedrez, que é um dos primeiros contos do Sagarana, começa assim: essa história se passa num ano de grandes chuvas, no mês de agosto, no centro das Minas Gerais. Com essa cadência, com essa música mesmo, é que ele coloca a história para nós. Isso é literatura da mais sofisticada e da melhor. Eu acho que o Guimarães escreveu um dos 10 maiores romances do século, comparado à Montanha, do Thomas Mann, ou A Luz de Agosto, do Faulkner. Um grande romance que é O Grande Sertão Veredas. Ele não fala de geografia ou de acidentes geográficos, O Grande Sertão Veredas, mas do grande sertão e das pequeninas veredas que cada um de nós tem dentro de si. Essa é a chave para se ler o Guimarães. E foi pensando nisso que nós fizemos um grande êxito, que foi o Orivês do Augusto Matraga. Minha paixão. Casamento. Casou-se nessa época? Ave Maria, que punhalada nas costas. Eu casei já tanta vez que eu nem lembro mais. Foi nessa época que eu casei. Não, eu não casei, casaram comigo, eu fui pego, hein? A Marisa que não me engana, a minha ela não engana, ela que me pegou. A Marisa era uma pessoa linda, ela tinha sido corista no Cassino da Urca e grande amiga da Carmen Miranda. Curioso, né? A Marisa ter sido amiga da Carmen Miranda. Tanto que eu fiz um filme agora em Portugal, a minha grande preocupação foi ver a cidade onde nasceu a Carmen Miranda. Uma homenagem que eu quis fazer à Marisa, que é uma pessoa que está doente, é a mãe das minhas filhas, e uma pessoa que eu amei, fui jovem, nos amamos. Então eu estou fazendo, e ela está muito doente. E eu fui fazer esse filme e falei assim, eu quero ver a cidade onde nasceu a Carmen Miranda. Mas eu queria ver onde é que estava a Marisa, ali na cidade onde nasceu a Carmen Miranda. Chama-se Marco de Canaveses, no norte de Portugal, entre o Porto e a Régua. Passei lá umas 2 tardes, olhando ali a casa, que dizem que era dela. Tem uma estatuazinha muito michuruca. Portugal é meio bobo nessas coisas. Acho que a Carmen Miranda não tem importância, não sei o que lá. Puxa, foi tão maravilhosa. Então me casei com a Marisa. Eu tinha 19 anos, acho. E a Marisa me pegou, me argolou. Casei e tivemos filhas que faz televisão, a Débora, a Mônica, que é advogada, e a Débora é a mãe da Paloma, que também faz televisão. Enfim, vou seguindo a carreira. Novela. Quando é que surgiu para você? A novela, a telenovela, né? Telenovela. Eu já estava lá no rádio, fiz radionovela há muito tempo, né? Aí quando veio a televisão, o Cassiano teve a ideia de fazer uma novela de rádio adaptada para a televisão. E dizem que foi a TV Excelsior. A TV Excelsior fez a primeira, atenção, isso é um dado importante, a primeira diária. Mas nós fizemos a primeira telenovela, em 1951, uma coisa assim, era do Périx Leal. Só que era 3 dias por semana, mas era novela, não deixava de ser. Eram terça, quinta e sábado, que a gente não tinha condições de fazer todo dia. Foi uma telenovela primeira, eu acho que era uma coisa chamada Posto Avançado, do Périx Leal, que a Lolita Rodrigues era a estrela. E éramos a Lolita, eu e o Dionísio, eu era um guia de floresta, uma coisa assim. Quantos anos ficou na TV Tupi? 27.
Eu entrei na Tupi com 16 anos, né? Saí de lá com 40, enfim. Os melhores anos, os únicos que realmente valem a pena ser vividos, eu vivi lá dentro. E aí foi para o Rio de Janeiro. Aí fui para a Rede Globo, onde estou há 27 também já. Devo ser um bom funcionário, eu fico, eu duro, vou ficando. Agora já deve estar pensando em me mandar embora, eu já estou vendo, a Globo já deve estar pensando, esse contrato aí, mandar esse cara embora, contratar só por novela, tá bom, eu vou. Globo, muito sucesso. No começo, um prêmio, ator revelação. Como é que você considerou isso, você que já tinha 27 anos de TV Tupi? Ignorância de quem me deu o prêmio, né? Puxa, eu fiz 27 anos de TV Tupi, fiz tudo isso que estou falando para vocês, a primeira novela que faço na Globo, ganhei o prêmio de revelação. Eu fui lá receber o prêmio e levantou-se uma polêmica muito grande. Eu fui lá receber o prêmio quando o Silvio Santos me entregou o prêmio e disse: eu estou com vontade de acabar com essa história de revelação, porque sempre levanta uma celeuma. Eu falei: que pena, eu queria ganhar de revelação infantil ano que vem, ou revelação feminina, né? Se você me considera uma revelação. E disse também uma coisa mais inteligente: puxa, era o único prêmio que me faltava. Quando eu ganhei de revelação, eu já tinha ganho todos. Foi engraçado. Principais novelas na Globo. Como que? Principais novelas. As principais novelas na Globo, puxa, eu fiz tantas. Acho que lá o Tô Certo, Eu Tô Errado, né? Senhorzinho Mal, Roque Santeiro. Eu tenho tido sorte, felicidade, sei lá, bom gosto para escolher bem. Mas tenho feito muitas novelas de sucesso. A primeira que eu fiz lá foi o Bem Amado, que eu fiz o Zeca Diabo. Foi uma novela muito importante, foi a primeira novela a cores. Eu fiz a primeira novela, depois fiz a primeira gravada em videotape, depois fiz a primeira da Nova República, depois fiz a primeira a cores, vou fazendo a primeira. O Bem Amado, o Zeca Diabo, foi a primeira novela a cores. E tinha histórias incríveis, né? Porque todos nós lidando com cores, cor é opção, né? Não é... A televisão é a cores no Brasil porque a máquina registra a cor aí. Senão, mas eu acho que cor é uma coisa mais séria, a cor é opção. E eu quero você com esse vestido para fazer aquela cena. Porque esse vestido me dirá da sua personalidade, da sua psicologia. Aí já é outra jogada, né? Mas não tem diretor que faça isso, não. Não tem nada, viu? Um bando. Então, assim, eu falei assim, a roupa do Zeca Diabo, deixa que eu escolho. Fui na rouparia e falei assim, olha... Eu estava muito mal na Globo, eles estavam pensando em mandar embora, porque eu fui contratado lá. Eu tinha dirigido o Beto Rockefeller, que é esse divisor de águas, a grande telenovela, né? Se divide em antes e depois a telenovela no Brasil. Antes do Beto era uma coisa, depois do Beto virou outra. Aliás, virou tudo Beto, até hoje eles fazem Beto. Mas, então eu tinha feito o Beto Rockefeller e a Tupi me mandou embora, estava mal, estava no fim mesmo, e eu fui para a Globo. E lá na Globo eles quiseram que eu fizesse isso também. Mas um sucesso, um fenômeno, ninguém repete. Foi uma série de circunstâncias que nos levaram a fazer essa revolução que foi o Beto Rockefeller. Foi a Revolução Industrial, foram os operários solicitando trabalhadores e homens de verdade em cena. Daí surgiu o Beto, enfim, tudo isso. Aí lá tentamos fazer uma novela chamada O Bofe, com o querido e falecido Jardel Filho, e eu fui dirigir e foi um grande fracasso. E o fracasso na Rede Globo não é um fracasso, é um fracasso. Aquilo tudo desaba em cima de você. Eu tinha ido como um sucesso, um grande diretor, e fiz um fracasso. Os diretores passavam por mim no corredor e falavam assim... Era uma humilhação, um blefe, né? O blefe que caminha. Aí, o autor, que foi o Braulio Pedroso, saiu, o Lauro continuou a novela, me ameaçaram mandar embora. Eu falei, eu vou embora também, assim que terminar a novela. Mas eu tinha brigado com a Tupi e mandado embora da Globo, eu ia pra miséria, né? Aí chegaram e falaram, você vai fazer um papelzinho aqui antes de ir embora, viu? Tem mais um mês de contrato, vai fazer um papelzinho, 3, 4 capítulos, que entra para matar e não mata, que era um negócio do Bem Amado. Eu falei, mas o que é? É um cangaceiro, mas não mata ninguém. É temente a Deus, só pensa na santa mãezinha dele. Eu falei, pô, um matador que não mata. Uma vítima de uma estrutura social viciada, né? Então, como é que eu vou dar esse sinal?
que ele é um matador. Então, que era uma roupa de matador, um bigode de matador, um olhar de matador, mas ele falava fininho assim. A voz não era. Isso aí é um fio que o espectador pegou esse fio e destrinchou toda a meada. E entre nós ficou esse pacto. Olha, cuidado com esse matador, que ele é um pobre indefeso coitado. A primeira fala do bem-amado é: chega a cavalo, né? E pão, aqueles revólver, aquelas coisas, para no bar e diz: me dá uma cachaçinha, se me faz favor. Ficou todo mundo: o que é isso? Que é isso? Que matador? Isso não é matador, é viado, é bicha, com essa vozinha, que não sei o que lá. E aí as pessoas amaram. E eu não pude mais sair da novela. Era para fazer 3 capítulos, aí choveu o telefonema, se sair, nós quebramos a televisão, não sei o que lá. Foi uma particular e muito querida vitória, assim, grande mesmo. E depois que terminou a novela, eu matei o Dorico, fui lá para eles e falei: bom, posso ir embora? Estou despedido? Que isso, tá? Mas foi muito legal dizer estou despedido. Naquela hora foi particularmente agradável. E não estava. E fiz esse primeiro sucesso, depois fiz o Senhorzinho Malta, fiz uma outra novela que não era de caboclo, era o Pecado Capital, que eu fazia o Salviano Lisboa, também foi um grande êxito. Depois fiz o Sassamutema, que também foi um grande êxito. E estou trabalhando, estou aí. Teatro. Começou em São Paulo? Bom, teve aquele período lá com a minha mãe, lá, né? Não sei se pode começar aquilo ali. O estofo psicológico do ator se formou lá. Então, lá, esse cara está lá, latente. Depois eu fui na televisão, no rádio, fiz muito sucesso e sempre o pessoal insistindo para eu fazer teatro. Mas o tipo de interpretação que eu tinha era muito coloquial, era muito brasileira. Não interessa ao teatro que se fazia na ocasião, que era o TBC, que era um teatro meio italiano, meio inglês. Os diretores eram todos italianos, os atores eram rebuscadíssimos e o repertório deles era o mais clássico possível. Eu não sou um ator para trabalhar nisso. Mas tinha um outro teatrozinho surgindo ali também, das brumas, das solicitações populares, esses operários mais categorizados de estamparia, ferramentistas, que começou a surgir com a implantação da Volkswagen, a Revolução Industrial que se deu no Brasil, começou a surgir essa elite que começou a pressionar, começou a solicitar: queremos nos ver em cena, queremos ver como nós somos, pois teatro é isso. Me mostra a minha cara, como é que eu falo, como é que eu ando. O Teatro de Arena percebeu isso. E aí o Chico de Assis e o Boal disseram: para isso é indispensável esse ator chamado Lima Duarte da televisão. Ele sabe como é que os brasileiros fazem, andam, caminham, falam, sentem, amam, choram. Então vieram me chamar, insistiram, e eu fui para o Teatro de Arena em 1960. E toda essa década de 60, que é fundamental na história humana, eu passei dentro do Teatro de Arena, ou seja, na linha de frente. Eu comecei no Arena em 60 e trabalhei lá até 1971, quando acabou a Arena. Com a Revolução, a ditadura, a repressão, não foi mais possível falar do povo mesmo, como a gente falava no Arena. Com eles não usam black-tie. Esse primeiro clássico eram os operários em cena, eles não usam black-tie. Ao invés dos nobres, condes do TBC. De certa forma, eu acho que o Arena surgiu em oposição ao TBC. Eles têm muito medo de falar nessas coisas hoje, mas é como eu sinto a coisa. Era o brasileiro em cena, isso que nós queríamos pôr. Eu fiz lá a segunda peça do Arena, que foi o Testamento do Cangaceiro. Eu comecei em 1961 com o Testamento do Cangaceiro. Foi um grande êxito, fizemos muitos anos e depois fizemos o Arena contra Zumbi, que foi um grande êxito também, fizemos o Tartufo. E o Teatro de Arena acabou em Marsella, que é onde acabam as coisas que sabem acabar. Foi o último espetáculo do Arena. Nós tínhamos ido para o Festival de Nancy, no interior da França, fomos contratados para fazer uma série de espetáculos em Marsella e fizemos o Arena contra Zumbi lá. E quando terminou o espetáculo, saímos na porta do teatro. Você vai jantar onde? Não, para onde você vai? Você vai, não, a Bibi Vogel, eu vou voltar para o Rio, tem uma novela do Vietri. E você, Antônio Pedro? Não, eu vou para Toulouse. E você para onde vai? E foram indo todos assim, nas brumas mediterrâneas de Marsella. Sumiu o Arena.
Cinema. Quantos filmes fez? 30. E o pessoal não fala muito dos filmes, é sacanagem comigo, tem que falar dos filmes que eu fiz aí. Ninguém fala. Eu reconheço que eu sou um ator de televisão e faz muito sucesso assim, mas eu fiz muito filme importante. Eu fiz um filme com o Duvaldo Viana, gente, Sertões em Flor. O Duvaldo Viana, que dirigiu aquele Bonequinha de Seda com a Gilda de Abreu. Ele fez um filme aqui e eu tô lá, foi meu primeiro filme. Depois fiz um filme dirigido por Joaquim Pedro, fiz um filme dirigido pelo Escorel, fiz um filme dirigido... 30 filmes. Eu fiz o Rei Pelé, que estão fazendo agora um outro Pelé aí, mas é bom que se diga, já tenho a história do Pelé filmada. Aliás, muito pouca gente sabe que esse filme que eu fiz, o Rei Pelé, o roteiro é do Nelson Rodrigues, e é o único roteiro para cinema que o Nelson Rodrigues fez. Eu fiz o personagem lá, que chamava Pitota, um jogador de futebol que morre e diz que o Pelé vai ser muito infeliz, e quando ele teve aquela distensão na Copa de 62, ele lembrou e viu o Pitota morto mendigo e disse, e ficou traumatizado o Pelé. Fiz o Rei Pelé, enfim, 30 filmes. Apresentação de programas, fez? Eu fiz o Som Brasil, né? Apresentei 4 anos. Mas eu fiz também um muito curioso, muito interessante, o primeiro desse, quase tudo foi o primeiro. Eu fiz um programa, gente, naquela década de 50 também, bolado pelo Cassiano Mendes, escrito pelo Cassiano Mendes, que se chamava Lima Duarte é Show. Era eu e o Perry Como. Prêmios. Quantos ganhou? Um mundo. Mas bastante. Eu não me queixo, as pessoas têm gostado muito do meu trabalho. Muito cinema. Agora, teve esse prêmio que a maravilhosa Fernanda Montenegro ganhou, o Urso de Prata, né? De interpretação é de prata. E eu fiz um filme que ganhou também o Urso de Ouro lá. Porque a gente fala nele, é A Queda, do Rui Guerra, ganhou esse mesmo prêmio da Central do Brasil. E, quer dizer, se o filme ganhou, o ator principal, também me sinto um pouco premiado lá. Ganhei em Moscou também, melhor ator com o Sargento Getúlio. Enfim, tenho ganho muitos prêmios. O sucesso, a fama, como lidar com isso? Não lidar com isso, sabe? O folclore dessa coisa eu não gosto muito, assim, ficar dando autógrafo, ficar sendo admirado, mas eu insisto, para mim não é nada disso muito importante, porque eu não transo o poder, eu transo o delírio. E é com isso que eu trabalho. E se as pessoas gostam, ótimo. Mas tenho uma boa vida, ganho muito mais do que eu preciso e muito menos do que eu mereço. Isso eu tenho certeza. E vou indo, mas não sei se... Eu gostaria que alguém me dissesse, sucesso é isso, é? Que legal, corri atrás disso, não sabia correr atrás de tão pouco. Amores, quantos? Todos possíveis. Sou um apaixonado, permanente, assim. Tenho amado demais homens, mulheres, amigos, mas, sim, desses dilacerantes, desses nos quais a gente investe a vida, eu acho que uns 5. Também nunca me lembro de ter apaixonado verdadeiramente uma mulher, mas destruído ela. Assim. Nunca ocorreu isso comigo, não. Assim, todas gostaram muito de mim, mas nenhuma me amou mesmo. Talvez eu seja muito fugidio, uma pessoa muito complicada, né?
seus trabalhos no exterior? Terminei um filme que eu fiz em Portugal com o grande diretor Paulo Rocha, um grande realizador português, que foi adido cultural de Portugal no Japão por 15 anos. Dirigiu 3 filmes no Japão. Me convidou para fazer um filme com ele, O Rio do Ouro, e eu fui. Foi um filme feito numa região muito bonita, que é o norte de Portugal, aquela região que medeia a Régua e o Porto. Porque o Rio Douro é um rio que passa Portugal por um trecho pequeno. O Tejo, por exemplo, Portugal é assim comprido, o Tejo atravessa Portugal ao longo, o Douro atravessa Portugal ao largo. Então, e é um rio muito importante, eu sou apaixonado por rios, é engraçado, eu gosto de rios, não gosto de oceanos. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Então, eu me apaixonei pelo Douro, não pelo Tejo, não, porque também acredito em Fernando Pessoa. O Tejo é mais belo que o rio da minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio da minha aldeia, porque o Tejo não é o rio da minha aldeia. E o Douro é mais o rio da minha aldeia do que o Tejo. Então, ele é um rio que tem milhares de anos já, então ele vem cavando muito, ele tem encostas muito selvagens, muito íngremes. E por ali os bizantinos, os visigodos, os otomanos também andaram buscando ouro. E eu fazia um personagem que retira do fundo daquele rio, onde o ouro foi retirado, retira areia. E é muito bonito, que é um homem que se confunde com um rio. E eu adorei fazer esse filme, foi um trabalho que eu fiz em Portugal, estão preparando o filme para Cannes. Agora, faço votos que ele seja muito feliz e que as pessoas entendam bem esse homem e esse rio e adorem isso. Mas trabalhei na Broadway também, fiz da Arena Conta Zumbi na Off-Broadway, mas Off-Broadway é um conceito, né? Não é fora da Broadway, é um conceito, é um teatro Off-Broadway, que é um teatro meio marginal, meio de pesquisa, que era o nosso teatro de arena. O Arena Conta Zumbi significa o teatro de arena conta o episódio do Zumbi dos Palmares. E pretendíamos contar vários episódios, contamos Tiradentes, contamos Simão Bolívar, não foi possível pela repressão, não nos deixou contar mais aqui. Então nós fomos fazer nos Estados Unidos esse. E só tive consciência que estava na Broadway 5 minutos antes de entrar em cena, que o Boal chegou correndo e disse: Clive Barnes chegou, que era o maior crítico de lá do New York Times. Está aí, chegou, está aí. Eu falei: está aí? Então me dá mais um conhaque. E fizemos bem. Olha, sabe o que o New York Times disse do nosso Arena Conta Zumbi? Em 4 colunas, com uma fotografia até minha, que estou lá no Time, disse: A company of fire passion, noble commitment and enormous skill. Traduzindo, seria uma companhia de flamante paixão, de nobre cometimento e de enorme habilidade profissional. Nesse último item, eu tenho certeza que está o seu criado. E que mais? Trabalhei em Paris, o Arena nós fizemos em Paris, fizemos na América Latina inteira, em Buenos Aires. Mas Moscou, eu tive só num festival lá, onde estava passando o Sargento Getúlio, fiz muito sucesso lá. Moscou de antes, Moscou de verdade, não é essa Moscou de mentira que anda por aí agora, Moscou que consome Pizza Hut e gosta dos hambúrgueres do McDonald's, não. Eu sou da outra Moscou. Eu sou daquela do Tolstói, do Dostoiévski, do Bolshoi, da Galina Ulanova, do Pavlov. Eu sou da grande Moscou. Essa aí é uma Moscou meio de fancaria que tem por aí. Agora os caras vivem fazendo fila na porta do McDonald's. Não posso acreditar que um povo tenha trocado a grandeza. Onde eles chegavam, o mundo tremia. Nos esportes, nas artes, na guerra. Onde chegavam os russos, o mundo tremia. Trocaram tudo isso por Pizza Hut? Será verdade essa história? Acho que não acabou ainda. Eu fui feliz em Moscou lá. Também, hoje, quando me falam de Moscou, tem uma história muito interessante. Andava comigo lá um sujeito, um cidadão soviético, porque ninguém fala aquela língua lá. Então, não tem que andar comigo um cara. E me dizem que ele era espião da KGB, andava me espionando, então eu ficava assim com ele. Mas ele chamava Popov, o que é simpático. E bebia mais do que eu, o que é muito mais simpático. Então, eu andava com o Popov para baixo e para cima. Fomos ver o circo soviético, fomos ver um prado que o Stalin mandou fazer só para ele ver os cavalos correr. Vamos fazer tudo isso, vamos ver a Rússia e tal.
Um mês. Eu e o Popov a tiracolo. Chegou no dia antes de eu ir embora, o Popov chegou para mim e ele falava português. Melhor que nós falamos português para comer, eu falo português para comer, né? Me dá comida, o arroz, boa tarde, boa noite. Não, ele estudou português. Então ele tinha sobre o português um comportamento crítico. Estudou, conhecia a língua e sabia a beleza, o interessante das palavras, a sintaxe e tal. Então ele chegou para mim e disse: "Você vai embora amanhã, né?" Eu falei: Popov, vou embora amanhã. Deixa esse tênis aí para mim. Porque a alta indústria soviética não chega ao cotidiano, aos pés da molecada, do moço, não. É toda dirigida para as conquistas. E duvidar da tecnologia deles é ler do engano. Eles já têm até uma estação orbital. Bem, e 40 mil ogivas nucleares. Então, mas não chega ao tênis, ao relógio de pulso, à camisa. Aí então a meninada criada aqui no consumo capitalista fica desesperada. Ah, não tem nem camisa, t-shirt lá, não tem tênis, que porcaria de povo é esse que não tem tênis? E o Popov era esse. Chegou para mim e falou assim: escuta, deixa esse tênis aí para mim. Eu falei: tá legal, eu deixo o tênis, mas vê lá como fala, né? Fala direito. Ele disse: como? Não está escorreito, mas você entendeu. Deixa o tênis para mim, me dá o tênis. Eu falei: não é o português, é o jeito. Ele disse: jeito? O que é jeito? Aí eu comecei a perceber que poucos povos no mundo pedem. Não tem pedir, essa coisa de pedir que o brasileiro tem, e de dar, não tem. O sujeito tem direito ao meu cigarro ou não tem. Se não tem, ele não fala nisso. Agora, se tem, ele pega. Ele vai, pega o maço de cigarro, tira o cigarro e fuma. Nenhum povo pede. Então eu falei: cara, você tem que pedir. Se você conhece também o Brasil, você deve saber que nós somos um povo ritualístico. Tem o ritual de quem pede e o ritual de quem dá. Cumpre a sua parte, eu cumpro a minha. Pede. Ele disse: mas eu não sei o que é, como é que é? Não, você tem que chegar para mim e falar: pô, não vai embora amanhã, dá para tu deixar esse tênis aí? Devo me humilhar um pouquinho? Eu falei: pô, eu não quero que ninguém se humilhe, né? Eu falei: mas meu Deus, aí fomos desse sociologismo assim, tão mais profundo. Isso é uma herança católico-escravagista. Eu falei: nossa senhora. Eu falei: Não, essa merda aqui desse tênis, eu tirei e joguei o tênis nele. E nós estávamos na Praça Vermelha, ele falou assim: não fica descalço na Praça Vermelha. Aí já foi para coisa mais ingênua, mais boba. Eu falei: eu vou mijar no mausoléu do Lenin. Ele: não, isso eu não ouvi, isso eu não posso ouvir. Se eu ouvir isso, eu vou para a Sibéria. Para mim, a Rússia é isso. Onde a gente dá o tênis, mas não pode mijar no mausoléu do Lenin. E a gente não pode ter atitudes católico-escravagistas. Lima Duarte, cidadão do mundo, tem alguma ligação com o Ariclenes, lá do interior de Minas? Eu acho que cidadão do mundo é o Ariclenes. Lima Duarte é um cara que se vira aí na Rede Globo, fazendo umas novelinhas, fazendo umas caretas e vai enganando o povo. Cidadão do mundo é o Ariclenes Venâncio Martins, filho da Dona América. Pô, cara, a minha mãe chamava América. Você ter uma mãe chamada América é uma enorme responsabilidade perante o mundo. Porque eu fico pensando no meu avô, quando ela nasceu, ele botou o nome de América, que era, naquela época, uma coisa que surgia, uma coisa nova. A América no sentido Dvorak da palavra, né? América. E ele botou na minha mãe o nome de América. E eu sempre tive, o Ariclenes Martins sempre teve a consciência de não desmentir a Dona América. 50 anos de carreira e sucesso. É considerado o maior ator brasileiro. O que você pensa disso? Sou considerado o maior ator brasileiro lá no meu sítio. Mas o meu sítio é o meu mundo. Não, eu penso que, sei lá, tenho desfilado a minha paixão por aí e ela tem me valido. E a sua parte espiritual? Eu acho que o amor também é espírito, que a paixão é espírito. E é só dessa parte que eu cuido, só me da paixão. Lima Duarte, avô. Bisavô. Já tem 2 bisnetas.
Ah, tudo bem, eu não sou do tipo Gepeto, assim, eu não sou esse avô clássico da literatura infantil, não sou nem fui marido assim, nem fui pai assim, nem fui avô assim, não sou bisavô assim. Mas não estou descontente com os meus filhos, são pessoas muito bonitas, ótimas, e eu espero que os netos também sejam assim. Mas tenho a minha vida a cumprir e espero que eles tenham a deles e cumpram-na. Autodidata, inteligente, sensível, vitorioso, charmoso, humano. Lima Duarte, nos dê a receita de 50 anos de sucesso. Puxa vida, quase um bezerro de duas cabeças, não? Que coisa, 50 anos e não enchi completamente ainda os espectadores. Fala, pô, não aguento mais esse cara, meu Deus, lá vem ele fazendo esses caipiras aí, que sujeito. Eu realmente, 50 anos daquele tempo, eu não conheço ninguém, assim, que esteja em atividade mesmo, trabalhando mesmo. É difícil, mas não tem receita para isso. Eu insisto, é a paixão. A paixão é que me move. E só a sinceridade sobre essa paixão é que... Eu falo com vocês, é tudo paixão. Eu me abro apaixonadamente, eu falo a minha verdade essencial, a verdade da minha vida. É isso que eu tenho usado no meu trabalho. Então é isso, ser sincero e apaixonado.